Há cerca de 15 anos, em um canto tranquilo da floresta de Napdali, na Escócia, algo aparentemente pequeno deu início a uma das experiências ecológicas mais surpreendentes das últimas décadas. Apenas 11 castores foram reintroduzidos em um rio que já não era o mesmo havia séculos. A espécie estava ausente daquele território há quase 400 anos, e o cenário era de cursos d'água degradados, margens erodidas e um sistema que havia perdido boa parte de sua vitalidade natural. O plano, no começo, parecia modesto: observar, medir e entender se aqueles animais poderiam simplesmente se adaptar novamente ao ambiente. O que ninguém previa era que, em poucos anos, os dados começariam a contar uma história que desafiava décadas de engenharia hidráulica. Quando especialistas começaram a analisar os registros de fluxo e retenção de água, perceberam algo que não se encaixava nos modelos tradicionais. O volume de água retido na paisagem havia aumentado drasticamente, chegando a cerca de 60% a mais do que antes da chegada dos castores. Os picos de enchente, que antes avançavam com força e rapidez, passaram a ser reduzidos pela metade. Era como se o próprio rio tivesse reaprendido a respirar. A pergunta que ecoava entre pesquisadores e engenheiros era inevitável: como um grupo tão pequeno de animais conseguiu realizar, de forma silenciosa e eficiente, o que projetos milionários de contenção de enchentes tentavam alcançar há décadas? A resposta não apenas surpreendeu a comunidade científica, mas abriu caminho para uma nova forma de enxergar o controle da água, uma que coloca a natureza no centro das soluções. Séculos atrás, os rios escoceses tinham outro comportamento. A água serpenteava por florestas densas, desacelerada por uma rede complexa de represas naturais construídas por castores. Esses animais não eram apenas parte do ecossistema, eram agentes transformadores da paisagem. Suas barragens criavam mosaicos de lagoas, pântanos e áreas alagadas que funcionavam como esponjas naturais, absorvendo excessos e liberando água gradualmente. No entanto, com o passar do tempo, a caça intensa por suas peles, carne e pelo castório, uma substância valorizada na medicina tradicional e na perfumaria europeia, levou a espécie à extinção local. No final do século XVI, o último castor escocês desapareceu, encerrando silenciosamente um ciclo ecológico que havia moldado o território por milênios. A ausência desses engenheiros naturais não significou apenas a perda de uma espécie carismática. Representou a retirada de uma força invisível que regulava a dinâmica da água, fertilizava o solo e sustentava uma biodiversidade impressionante. Ao longo de 4 séculos, a memória da presença dos castores se apagou gradualmente, das histórias populares, dos registros cartográficos e até da linguagem cotidiana. O que restou foram rios mais retos, mais rápidos e menos tolerantes a extremos. Sem as barragens naturais, os cursos d'água passaram a escoar com maior velocidade, aprofundando seus leitos e drenando áreas que antes permaneciam úmidas durante boa parte do ano. Zonas alagáveis desapareceram. A água deixou de se espalhar pelo vale e passou a correr direto para jusante. O solo, antes protegido pela umidade constante, ficou vulnerável à erosão. Margens foram desgastadas, sedimentos carregados e a fertilidade natural do terreno começou a declinar. Com o tempo, os eventos de cheia se tornaram mais intensos e destrutivos, atingindo vilarejos e campos agrícolas com maior frequência. Em contraste, períodos de estiagem passaram a deixar o solo ressecado e endurecido, incapaz de reter umidade suficiente para sustentar a vegetação. A antiga floresta úmida de Napdali, que já foi um reduto vibrante de vida, reduziu-se a fragmentos isolados. Áreas pantanosas secaram, e com elas desapareceram aves aquáticas, insetos polinizadores e uma variedade exuberante de plantas típicas de ambientes encharcados. O que antes era um ecossistema resiliente tornou-se mais frágil e previsível, e justamente por isso, mais vulnerável. Gerações cresceram sem qualquer referência do impacto que um único animal poderia ter na engenharia natural de um rio. A ideia de que castores moldavam paisagens parecia lenda antiga, quase folclórica. Nos mapas modernos, as linhas azuis representavam cursos d'água retilíneos, como se aquela forma fosse definitiva e imutável. Poucos questionavam se aquela configuração era realmente natural ou apenas o resultado de séculos de intervenção humana e ausência ecológica. A maioria passou a encarar as enchentes e secas como fatalidades inevitáveis, parte do caráter rígido dos rios. No entanto, ao final do século XX, um pequeno grupo de pesquisadores começou a desconfiar que algo essencial havia sido perdido. Historiadores revisitaram documentos antigos, ecólogos analisaram registros de solo e vegetação, hidrólogos compararam dados contemporâneos com descrições históricas. Aos poucos, emergiu a hipótese de que a extinção do castor havia desencadeado uma reação em cadeia,
alterando profundamente a capacidade da paisagem de absorver impactos climáticos. A pergunta deixou de ser apenas científica e passou a ser estratégica. Seria possível restaurar parte dessa resiliência perdida? Em maio de 2009, a resposta começou a ganhar forma. 11 castores vindos da Noruega chegaram à floresta de Napdali sob um rigoroso protocolo sanitário. Antes de serem soltos, passaram por semanas de quarentena, monitorados para garantir que estivessem saudáveis e aptos a enfrentar o novo ambiente. Foram então liberados em 3 lagos interligados por riachos sinuosos. O projeto foi conduzido por instituições de conservação renomadas, com acompanhamento independente para assegurar transparência e rigor científico. Nada foi feito de maneira improvisada. Sensores de pressão e medidores de vazão foram instalados ao longo dos cursos d'água. Pesquisas de base registraram parâmetros de qualidade da água, composição química, presença de insetos aquáticos, densidade de peixes e estado da vegetação. Parcelas de estudo foram demarcadas, árvores catalogadas, invertebrados coletados manualmente para análise detalhada. O objetivo era criar um retrato preciso do antes, para que qualquer mudança pudesse ser atribuída com clareza à ação dos castores. Equipes de campo percorriam trilhas mapeadas, registrando cada detalhe do subbosque. Câmeras automáticas captavam as primeiras incursões noturnas dos animais em seu novo território. Paralelamente, reuniões comunitárias eram organizadas para dialogar com agricultores e proprietários de terra. Havia receios legítimos. Áreas poderiam alagar? Árvores seriam derrubadas? O projeto foi estruturado como um teste de 5 anos, com a possibilidade de remover os animais caso os impactos fossem negativos. Cada barragem construída, cada alteração no fluxo da água, era documentada com precisão. Quando os castores começaram a trabalhar, a transformação foi gradual, quase imperceptível para quem observava de longe. Em uma manhã úmida, um guarda florestal encontrou a primeira barragem firmemente encaixada entre raízes de amieiros. Galhos entrelaçados com lama formavam uma estrutura surpreendentemente resistente, capaz de desacelerar a correnteza. À noite, os animais derrubavam pequenas árvores com eficiência e transportavam os troncos para reforçar suas construções. Ano após ano, novas barragens surgiam. 3 na primeira primavera, depois 5, depois mais de uma dúzia. Algumas simples, outras robustas o suficiente para criar pequenas cascatas. Atrás delas, a água se espalhava, infiltrando-se no solo, reidratando musgos e folhas acumuladas. Depressões. Antes secas passaram a reter água novamente. Plantas típicas de áreas úmidas reapareceram, seguidas por anfíbios, insetos e aves. Veados deixavam marcas na lama recém-formada onde antes havia poeira. Nem todas as estruturas resistiam às tempestades, mas mesmo quando uma barragem cedia, os castores retornavam e reconstruíam, frequentemente de forma ainda mais sólida. O vale começou a perder suas linhas rígidas. O que antes era um único canal retilíneo transformou-se em uma rede complexa de lagoas interligadas, canais secundários e áreas alagadas temporárias. A mudança não ocorreu de maneira abrupta, mas por meio de um trabalho constante e metódico, noite após noite. Os registros de campo se acumulavam com descrições detalhadas, novos canais laterais inundados, crescimento vigoroso de bétulas jovens, aumento na diversidade de insetos aquáticos. A paisagem readquiria camadas de complexidade. E embora gráficos, medições e modelos matemáticos viessem a confirmar a dimensão dessa transformação, o que já estava claro para quem caminhava por Napdali era que o rio havia recuperado algo essencial: sua capacidade de desacelerar, absorver e sustentar vida. Naquele momento, a prova mais convincente não estava apenas nas planilhas ou nos relatórios técnicos, mas impressa no próprio terreno. O rio parecia reaprender, lentamente, uma nova maneira de se mover. Ao atingir o 5º ano de monitoramento contínuo, os dados exibidos nas telas dos hidrólogos começaram a contrariar tudo que os modelos matemáticos previam. A água permanecia na paisagem por muito mais tempo do que qualquer simulação havia estimado. O que antes escoava rapidamente agora era retido, distribuído e absorvido. Mais de 100 barragens construídas por castores, algumas ultrapassando 30 metros de extensão, passaram a se alinhar ao longo do Vale de Napdali como degraus naturais, reorganizando completamente a dinâmica do fluxo. Cada estrutura funcionava como um amortecedor ecológico. Em vez de permitir que o rio avançasse com força total após chuvas intensas, essas barreiras naturais reduziam a velocidade da corrente e espalhavam a água lateralmente pela planície de inundação. Sensores de pressão e medidores de vazão registraram um resultado surpreendente.
Em determinados trechos, a retenção hídrica aumentou em até 60%. Vilarejos localizados a jusante, que antes se preparavam para cheias repentinas sempre que uma tempestade se aproximava, começaram a notar algo incomum. Os picos de enchente estavam menos agressivos. Durante eventos de chuva intensa, a redução do volume máximo de fluxo variava entre 30% e 60%. O principal hidrólogo envolvido no estudo revisou repetidamente os registros digitais, incrédulo. Os modelos computacionais tradicionais não conseguiam replicar o que estava acontecendo na prática. Os castores construíam, o rio desacelerava, e as enchentes simplesmente deixavam de atingir a mesma intensidade. Profissionais acostumados a projetar diques de concreto e canais artificiais passaram a analisar esquemas de galhos, troncos e lama compactada. Era uma inversão de perspectiva. A engenharia natural demonstrava uma eficiência que desafiava décadas de infraestrutura convencional. O mais impressionante é que o impacto não se limitava a um único ponto do curso d'água. As barragens criaram uma sequência interligada de pequenos reservatórios. Cada um armazenava água temporariamente e a liberava de forma gradual, formando um efeito em cadeia. Quando a chuva caía, o primeiro represamento absorvia parte da força, o excedente seguia para o próximo, e assim sucessivamente. A energia da água era dissipada passo a passo. Em vez de concentrar volume e velocidade em um único pulso destrutivo, o sistema distribuía o impacto ao longo do vale. Equipes de campo observaram que a água deixou de correr diretamente para o lago principal. Ela começou a infiltrar-se lateralmente no solo, elevando o nível do lençol freático e reativando canais secundários que estavam secos havia gerações. Sedimentos que antes eram arrastados rio abaixo passaram a se depositar atrás das barragens, melhorando a qualidade da água jusante. O fundo do vale, que antes era estreito e definido, transformou-se em uma ampla zona úmida com solo encharcado e vegetação adaptada à nova condição. Mesmo em períodos de estiagem, poças persistiam e o fluxo básico do rio se mantinha mais estável. Os dados revelavam um padrão de resiliência que nenhum manual técnico havia antecipado. Entre as preocupações iniciais dos pesquisadores, uma se destacava: a migração do salmão. Havia receio de que as novas barreiras impedissem o deslocamento desses peixes. No entanto, as observações mostraram um cenário diferente. A maioria das barragens estava localizada em afluentes menores, não nos principais corredores migratórios. Jovens salmões encontraram refúgio nas águas mais frias e lentas formadas atrás das estruturas, onde podiam crescer com menor risco de predadores e maior disponibilidade de alimento. Durante chuvas intensas, muitas barragens tornavam-se parcialmente transponíveis ou eram temporariamente rompidas, permitindo a passagem dos adultos. Levantamentos indicaram a presença de juvenis em áreas onde há anos não se registrava atividade significativa. Para os engenheiros, a lição foi clara e ao mesmo tempo desafiadora. Os castores haviam criado um sistema dinâmico, autossustentável e capaz de se ajustar às variações sazonais. Diferente de estruturas fixas, que exigem manutenção constante e altos custos, as barragens naturais eram reparadas pelos próprios animais sempre que necessário. O que antes parecia um dado impossível tornou-se um novo ponto de referência. A natureza demonstrava, em tempo real, sua capacidade de projetar soluções funcionais. Em novembro de 2016, o governo escocês anunciou que os castores poderiam permanecer. O experimento de Napdali havia produzido resultados consistentes demais para serem ignorados. Contudo, a decisão não se baseava apenas em números científicos. Tratava-se de conciliar restauração ecológica com a realidade prática da agricultura e da gestão de terras. Para ambientalistas e operadores de turismo local, a permanência dos castores representava um reconhecimento histórico. Para agricultores cujas propriedades faziam divisa com novas áreas alagadas, surgiam preocupações legítimas. Um produtor rural às margens do rio Tai observava parte de sua pastagem inferior permanecer encharcada pela terceira primavera consecutiva. Programas de compensação foram criados, indenizações por perdas agrícolas, subsídios para a proteção de árvores, apoio financeiro para instalação de dispositivos que regulam o nível da água nas barragens. Ainda assim, muitos consideravam os processos burocráticos complexos e demorados. Em algumas regiões, onde castores haviam se espalhado sem autorização inicial, os conflitos se intensificaram. Proprietários pressionavam por controle populacional, enquanto autoridades buscavam soluções equilibradas. Representantes do governo apresentaram um novo modelo de gestão. A espécie voltou a ser oficialmente reconhecida como nativa, com proteção legal ampliada a partir de 2019.
Licenças para controle letal passaram a ser concedidas apenas em último caso, quando todas as alternativas de mitigação fossem esgotadas. A proposta central era encontrar um ponto de equilíbrio, conservar os benefícios ambientais sem comprometer atividades produtivas essenciais. Estudos hidrológicos indicavam que as barragens poderiam reduzir picos de enchente a jusante em até 60%, um potencial que, se aplicado em diversas bacias, poderia representar economia significativa comparada à construção de novas estruturas de concreto. Ainda assim, relatórios oficiais evitaram atribuir um valor financeiro definitivo ao experimento. Os ganhos ecológicos eram evidentes, mas os custos sociais e operacionais também precisavam ser considerados. Enquanto em Napdali a população crescia de forma controlada, em outras áreas a expansão foi mais complexa, marcada por negociações constantes. A discussão deixou de ser se os castores transformavam rios, isso já estava comprovado, e passou a ser como administrar essa transformação de maneira estratégica. O impacto ultrapassou fronteiras. Na Inglaterra, o projeto do Rio Otter seguiu abordagem semelhante: monitoramento rigoroso, diálogo com comunidades locais e decisões orientadas por evidências. Após 5 anos, os resultados refletiram o que já havia sido observado na Escócia: redução de enchentes, melhoria na qualidade da água, recuperação de habitats e aumento na biodiversidade. O governo britânico autorizou a permanência dos animais, e novas iniciativas começaram a surgir. País de Gales também passou a avaliar introduções controladas, enquanto políticas públicas incorporavam a gestão natural de enchentes às estratégias de adaptação climática. Ao mesmo tempo, ficou evidente que o trabalho dos castores apresenta limites. Seus benefícios são mais expressivos em riachos de pequeno e médio porte, onde a água pode ser desacelerada e distribuída sem causar impactos indesejados. Grandes rios, áreas urbanizadas ou planícies agrícolas intensivas exigem análises específicas e ajustes cuidadosos. Gestores experientes destacam que cada local possui características próprias. Em alguns casos, instalam-se dispositivos reguladores de fluxo. Em outros, cercam-se árvores vulneráveis ou relocam-se indivíduos quando conflitos não encontram solução. Os castores passaram a ser vistos como parte de um conjunto de ferramentas dentro do planejamento ambiental moderno, integrados a metas de qualidade da água, controle de enchentes e recuperação da biodiversidade. Com o avanço das mudanças climáticas e o aumento de eventos extremos, a discussão deixou de ser se esses animais podem contribuir. A questão agora envolve onde, como e sob quais condições essa colaboração é mais eficaz. A história iniciada com apenas 11 castores após 4 séculos de ausência evoluiu para um caso emblemático de restauração ecológica baseada em evidências científicas sólidas. Em poucos anos, mais de 100 barragens modificaram a paisagem monitorada, elevando a retenção hídrica em até 60% e reduzindo significativamente os picos de enchente. Resultados que superaram previsões técnicas e demonstraram ganhos simultâneos para a gestão da água, biodiversidade e adaptação climática. Apesar disso, debates econômicos continuam, especialmente em regiões agrícolas como Tayside. Hoje, a reintrodução de castores no Reino Unido influencia políticas públicas e redefine estratégias de manejo ambiental. As evidências de Napdali mostram que, quando processos naturais recebem espaço e acompanhamento adequado, podem competir, e em certos contextos superar, soluções puramente estruturais. Após séculos de ausência, os castores não apenas remodelaram rios. Eles desafiaram conceitos profundamente enraizados sobre como restauramos e administramos nossas paisagens.